todas. Hoje já é o nosso quarto encontro. Tá tudo indo muito bem. Depois vocês podem, no final, a gente pode fazer algumas considerações sobre o trabalho, algumas dúvidas que vocês tiverem, a gente esclarece aqui, tá? No momento, a gente já quer começar com a palestra do nosso colega Ali. Ele trabalha na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras aqui de Ribeirão Preto. Ele é engenheiro, analista de sistemas e mestre. Ele vai falar mais sobre a formação dele daqui a pouco. E ele vai falar sobre segurança dos sistemas Linux, tá bom? Então, eu já vou passar a palavra para ele. E as perguntas vocês podem fazer no final da apresentação, tá? Pode falar, Ali. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Ali, sou engenheiro eletrônico e tenho mestrado em engenharia elétrica também. Trabalhei aqui no Centro de Informática um bom tempo atrás, durante uns 20 anos, e me dediquei muito ao Linux, sistema operacional livre, redes e tudo mais, e um pouco de segurança também. E hoje eu vou falar um pouco mais de segurança em Linux e mostrar algumas dicas que a gente precisa tomar cuidado quando vai usar o Linux como desktop, como servidor, quando está na rede, quando está no Wi-Fi, está compartilhando coisas com os outros, implementando servidor, instalando programas e tudo mais. Então, para começar, vou compartilhar aqui uma janela. Permitir. Então, essa janela inicial aqui, sobre o curso que vocês estão fazendo, de Ética e Segurança nas Redes Digitais. E o que eu vou falar aqui é mais específico, bem específico para Linux. Eu não vou abordar o Windows, nem Mac, nem outro. Vou ficar mais no Linux mesmo, tá? A preocupação maior com o Linux é administrar, dar manutenção e proteger o sistema profissional. E o software e serviços de rede instalado. A maior preocupação é proteger o software quando está na rede. Então, quando você instala um Linux servidor, por exemplo, você já vai ter conexão à rede. E você vai ter que olhar o Linux instalado, ver quem que tenta se conectar nele ou quem que tenta invadir ele, como hacker, cracker e outros curiosos que sempre gostam de atrapalhar. Então, para instalar o Linux é básico. Hoje é 3, 4 cliques, você põe Linux no ar, tudo tranquilo, sem problema nenhum. Eu não vou falar sobre quais Linux tem para instalar. Tem mais de 300, 400 opções por aí. Tem para multimídia, tem para som, tem para jogos, tem para rede, tem para desenho. Tem um monte de aplicação. Tem até para AutoCAD já. Banco de dados, tem bastante. Então, quando você instala o Linux, o que precisa proteger? Se você trabalha numa empresa, você tem que proteger os dados da empresa. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, enfatiza bem isso aí. Proteger os dados e contra vazamento e falsificação. E roubo de dados também. Roubo ou cópia não autorizada, né? E também a integridade dos arquivos que vocês venham colocar no servidor.
A privacidade dos arquivos, por exemplo, você põe arquivos lá que poucos podem visualizar, alterar, colocar arquivo novo, modificação, apagar, tudo mais. Então, isso aí tem que manter bem, os dados bem privados mesmo, bem protegidos. E a disponibilidade, para quem que você vai disponibilizar os arquivos? Para todo mundo? Arquivos sensíveis à visualização, por exemplo, arquivos de banco de dados de transação financeira. Não é todo mundo pode ver isso. E os recursos que você tem num servidor web, por exemplo. O servidor web disponibiliza download de arquivo, upload de arquivo, consulta banco de dados, tudo mais. O que você vai disponibilizar para alguém ver? E manter a reputação, né? Porque um site hackeado, atacado, é mal visto. Então, você tem que prezar o máximo possível para você não ser atacado. E nem sofrer tanta tentativa de ataque. Então, sofrer com muitos ataques, a gente tem que se proteger sempre. Roubo de senha, fraude, invasão, falsificação de documento, falha de autenticação, backdoor, são programas que ficam rodando sem autorização, sem ninguém saber que está rodando. É uma porta dos fundos. O programa está lá rodando sem ninguém saber. Tem ferramentas para detectar esses tipos de trabalho. Falhas de protocolo de rede também, por exemplo, HTTP, é o servidor web, ele pode ter falha que você não percebe, mas uma falha de um ano, quando ele foi feito, uns 5 anos atrás, você não percebeu, não atualizou, ele está dando uma falha, você não percebe. Alguém pode atacar esse servidor web ou outro, usando a falha que existe já documentada e corrigida. Talvez você não tenha corrigido a versão que você tem. Isso permite roubar informações. Negação de serviço, intrusão e rootkit. Negação de serviço é um servidor sofrer muito com tentativa de conexão, trilhões e trilhões de conexão, o servidor não aguenta, ele cai. Então, esse é o chamado Deny of Service, negação de serviço. E tem o DDoS, distribuído negação de serviço, quando o hacker espalha isso para um monte de gente, um monte de servidor. Rootkit é um kit de software que, se instalado no servidor, ele tem acesso de root, ou seja, administrador principal. Então, tem que detectar se isso existe na sua instalação. Tem programas para fazer isso. E tem muito scanner também de rede, que o cara fica... Os hackers ficam escaneando a rede, varrendo a rede, para ver que portas abertas existem para ele poder tentar entrar. E ambiente corporativo, tem muita gente que recebe aqueles e-mails, clica aqui para ganhar na Mega Sena, vai lá, clica, instala um programa, não vê nada, mas nem sabe se instalou ou não. O programa está lá instalado, está rodando alguma coisa que o hacker consegue entrar na máquina do cobaia, do cliente. Aí, o que acontece? Ele está na máquina do cliente, ele pode estar na rede da empresa e começar a procurar outras máquinas com falhas, com portas abertas e tentar entrar nelas e roubar alguma coisa. E os vírus também, antes disso, vulnerabilidade de software, o que mais acontece? Muita gente fala, atualiza seu software todo dia, toda hora. Para quê? Para corrigir vulnerabilidade. Vou mostrar depois um site que tem um monte de relatório de vulnerabilidade de diversos programas de diversas empresas. Mas no final eu mostro isso. E o vírus e outras pragas, vírus, malware, ransomware, vírus trojan, cavalo de Troia, tem bastante ainda existe bastante.
E os piores agora são os ransomwares, né, que pega os seus arquivos, criptografa e deixa na tua máquina. Só que você não sabe como faz o contrário, como decriptografa para ver o arquivo original. Para isso, eles falam que você tem que pagar alguma coisa. Se você não pagar, você não vai ter os dados de volta. E se pagar também, talvez não tenha. Depende da confiança. E engenharia social também é um ataque muito moderno já. Moderno e antiquado. Simplesmente significa assim, vamos tomar uma cerveja, você fala, de uma hora você entrega a senha do administrador. Alguém quer te enganar para pegar essa senha. Tomando cerveja, passeando, vai em festa e tal, você pode ser cantado a dar uma senha administrativa e teu servidor pode ser atacado por aí. Então, a principal preocupação é administrar recursos dos usuários, por exemplo, senhas, né? Senhas adequadas, senhas que não é nome de cachorrinho, nem de gato, nem placa de carro, nem data de nascimento. Então, se vocês forem fazer senha, faz uma senha bem estrambólica mesmo, bem complicada. Misturando letra, número. Só não pôr sinal de aritmética, divisão, soma, subtração. E caracteres que não tem no teclado brasileiro ou de onde você estiver usando. Aqueles teclado de arroba, dólar com asterisco, isso é bom colocar. Então, uma das funções do administrador de Linux servidor é administrar as contas. E a lista de contas e utilização do recurso, ou seja, qual usuário pode usar qual recurso. Em relação à autenticação, quando o empregado sai de uma empresa, ele tem que perder todos os dados da empresa. Senha, conta, desativar tudo. Senão ele sai e começa a falar para todo mundo que é inimigo da empresa que o administrador tem a senha tal para banco de dados. Aí já compromete a empresa inteira. Então, pediu demissão, corta tudo do que o usuário tinha. Senha, privilégio, tudo. E dados de backup também. Isso aí tem que se preocupar bastante. O Linux tem muita ferramenta para fazer backup e fora da nuvem ou na nuvem. Backup em disco local, servidor local, sem colocar na nuvem. Se colocar na nuvem, pode ter o perigo de um ransomware atacar e você vai backupear o zipado, o criptografado. E para recuperar, vai dar um trabalhão danado. É melhor colocar backup local e com redundância. Se um falhou, põe no outro também. 2 máquinas ou mais. Aqui é simples entender isso aqui, mas é complicado usar dia a dia. Arquivo com SUID, GUID, é arquivo que tem permissão de virar root, virar administrador. Então, na internet você vê muito script que muda. Um arquivo normal, o root pode virar arquivo para o usuário comum usar. Aí ele vira root. E quando é usuário remoto, que não pode mexer nada nos arquivos, é bom deixar um diretório que só leitura. Geralmente, sistema Linux compartilha com NFS, o Network File System. Como se faz no Windows, um Samba, você compartilha um diretório com outras máquinas. No Linux, pode usar o Samba também, para conversar com a parte que tem máquinas com Windows. Mas o mais usado é o NFS. Para compartilhar arquivo entre máquinas, servidores e rede local e remota, tudo mais. Aqui tem um exemplo de uma partição Linux, que é o /home dos usuários, e o parâmetro que ela tem na frente, é o tipo de formatação, alguns parâmetros iniciais, leitura escrita, e quem está lá não consegue virar root, nesse /home.
e nem criar algum dispositivo e não executar nenhum arquivo. Nenhum arquivo executável vai funcionar lá. Então, o usuário José tem um arquivo, ele vai executar. Se tem esse parâmetro aqui na partição, ele não executa nenhum programa. Então, ele pode pôr um vírus lá que não vai funcionar. Então, esse item aqui, não executa binários. E pode ser de leitura e escrita também. Então, geralmente, uma conta de um usuário no Linux é escrita e leitura. E tem Linux também, que agora é bem antigo isso aqui. Sistema de cotas. Então, o arquivo o diretório do usuário tem 100 GB de tamanho, máximo. Então, se ele fizer 101 GB, ele não consegue escrever mais nada. Então, ele tem que apagar alguma coisa para pôr coisa nova. Ou não dá nenhuma partição, nenhuma cota na partição. Isso aqui é um padrão de instalação mais simples hoje, é isso aqui. Se você for administrar bem, você põe cota. Se você só instalou, você não põe cota, porque um computador caseiro, você não precisa de controlar o espaço de disco da tua partição, só você usa. Isso é bom quando tem muita gente usando. Então, para quem for usar um pouco Linux, esse comando aqui você faz, o usuário vai poder virar root. Então, quando ele usar um programa que tem esse SUID, ele vai rodar como se tivesse o root executando o arquivo. Então, se for um vírus, seria um root usando o antivírus para funcionar. E o grupo também. Se você puser o stickbit, os arquivos que estão nesse diretório podem ser compartilhados entre outros usuários. Então, qualquer pessoa de um grupo pode compartilhar arquivo com outra pessoa do mesmo grupo, ou de outro grupo. E o chmod mais T também, é o stickbit. Você pode fazer o usuário compartilhar arquivos e criar na área de outros usuários, que é um perigo danado isso aí. Então, quem cria os arquivos na área de outro usuário é só o root. Então, com isso aqui, você pode fazer qualquer um criar arquivo na área de qualquer pessoa. Só o root pode fazer isso. Com isso aqui, você permite todo mundo fazer. E quando tem esses arquivos com esses parâmetros SGD, SUID, a maneira de procurar por eles é esse comando em azul aqui. Esse comando find a partir da raiz, ele procura a partir da raiz. Quem é o usuário root que tem a permissão menos 4.000 e mostra na tela o resultado. Quando é SUID. Quando é GID, é menos 2.000. E também tem arquivos que hacker põe na máquina e você não sabe quem pôs. Então, esses dois comandos permitem identificar. Arquivo sem dono. Vai que é um arquivo com vírus, tem 100 usuários, quem que pôs lá? O hacker. Tá aí. Como é que fez isso aí? Então, no usuário, pode ser arquivo estranho. Isso aqui acontece muito quando o hacker ataca uma máquina e ninguém descobre de onde veio a coisa, de onde veio o ataque. Então, aparece um arquivo sem dono, mas a área de quem foi atacada, ninguém sabe. Tem que procurar e achar isso aí. Em relação aos ataques, esse gráfico aqui mostra um pouco de técnicas de ataques até 2010. A sofisticação do ataque versus a intrusão, o conhecimento técnico de intrusões. Então, propagação de e-mail malicioso, ataque denial of service. A sofisticação aumentou com o tempo. Então, aqui tem Home Users Target, a área de usuários mais atacadas, mais assim,
o ataque mais sofisticado para procurar a área de usuários, para pegar a senha do usuário e copiar o que ele tem lá dentro. E aqui tem o Widespread Denial of Service Attack. Então, é ataque que espalha para todo lado. Negação de serviço. É aquilo que eu falei, ataca, tenta tantas vezes entrar na máquina, a máquina não consegue responder, ela desliga. Ou trava tudo. E aqui no comecinho tem port scan, automatizado já. Então, se você põe o Linux, põe na rede, se você for olhar os logs, você já vê que já tem gente tentando atacar. Você nem instalou nada. Só pôs o Linux e está na rede. Então, isso já está automatizado. Qualquer rede do mundo já vê isso aí. Qualquer máquina, em qualquer rede, pode ter alguém lá dentro fazendo isso aí já. Por ser uma máquina que já está invadida. E aqui tem outro gráfico que mostra a mesma coisa também. Então, robots, máquinas automatizadas para fazer ataque já são comum. E ataque distribuído, ataque via web, tem muito. Então, o conhecimento do intrusor já diminuiu, não precisa ser muito experiente para atacar. A sofisticação já aumentou bastante, então qualquer um hoje pode virar um atacante. Não precisa estudar muito, não. Esse gráfico aqui é velho, já tem uns 13 anos, mas isso aqui já está bem pior que isso aqui já. O mais novo está bem pior que isso aqui. E a monitoração do servidor Linux tem que fazer todo dia, toda hora. Monitorar o usuário, o disco, o serviço de rede, os programas instalados e o estado da máquina, né? Memória, arquivo de senhas, permissões, logs, log, que não acaba mais. Você tem um servidor web, um SSH em banco de dados. Se você for administrador, boa parte da tua vida vai ser olhar os arquivos de log. E a integridade do arquivo, né? Os arquivos. Você pôs lá um banco de dados com esse software Tripwire e você vê todos os arquivos do banco de dados da instalação. Aí amanhã cedo você olha e vê de novo. Se deu diferença, então alguém mexeu. Esse Tripwire faz isso aí, basicamente. Ele mostra que alguém mexeu e o que você tem que fazer. Por exemplo, a gente já viu muito ataque que o comando PS, ou LS, ou outro, é adulterado. Mas é alguém que virou root e fez isso. Aí você dá PS, tem uma tela de processo. Amanhã cedo você dá a mesma tela. Então, todo dia a mesma tela. Então, o PS já está alterado. Já não é o original da instalação. O que faz? Só trocar? Não. Limpa a máquina inteira e começa tudo de novo. Por quê? Porque não foi só o PS que foi atacado. O hacker não entra para tomar conta de um arquivo. Ele entra para tomar conta de tudo e instala coisa que ninguém consegue descobrir, nem achar e nem saber o que é. A máquina foi invadida, primeira regra. Limpa tudo, formata HD umas 10 vezes e instala tudo de novo. Outra solução, formatar mais de 10 vezes. Nesse site aqui, sectools.org, tem bastante ferramenta de segurança. O hacker também usa isso aqui para ele fazer ataques. Então, esse AirCrack aqui é para Wi-Fi. Você craquear a Wi-Fi e ver quem está rodando lá, quem está passando senha, conversando, tudo mais. E tem um monte, tem bastante aqui. Tem muito site também que mostra esse maior perigo aqui do Linux hoje de eliminar. Esse aqui é um deles.
Conforme falei, ele esconde um processo, você vai rodar o programa PS, ele mostra todos os processos que já conhece. Mas o que ele pôs aí, você não vê. Então, esse rootkit é difícil de conseguir detectar ele e de remover. Se você detectou, já está bom. Agora, remover, pode remover, mas se ele deixou mais coisa, você não consegue ver. E ele não deixa rastro nenhum, ele está rodando lá e ninguém sabe que está rodando. O arquivo de log registra alguma ocorrência, por exemplo, tal pessoa logou, tal pessoa acessou o web. O rootkit pode limpar tudo isso aí. Ou seja, o arquivo de log fica vazio e não tem evidência nenhuma. E instala um backdoor para acessar futuramente. Ele deixa um programa lá que você não percebe o que tem, não sabe onde está e abre uma porta de conexão, o hacker entra depois e faz o que quer. Esconde atividades e informações, como arquivo, diretório, tal. Esses rootkits tem um monte, tem bastante por aí. E eles são perigosos mesmo, difícil demais de detectar. Tem rootkit que entra na máquina, vai para a memória e ele se apaga do HD. Aí você não acha no disco, tem que achar na memória. Mas como é que você vai debugar a memória para ver se tem algum programa rodando lá? É difícil demais. Aí desliga a máquina e religa, ele vai na rede, pega o rootkit, instala, executa e tira do HD. É difícil achar isso aí. Algum programinha faz isso, um scriptzinho de 2 linhas faz isso. Então tem que ver todos os arquivos de diretório de cada usuário para ver se tem esses scripts. Achar no usuário é fácil, dura achar no resto da máquina, no resto do HD. Ou na rede que está compartilhando arquivos do escritório que tem 10, 20 máquinas. E ele captura a informação de rede, onde o computador comprometido está localizado e faz interceptação do tráfego. Por exemplo, você está acessando sites de banco, tudo mais, ele vê tudo que você está interceptando e armazena. É que nem um ataque para celular. Você digita um clique aqui para entrar no banco. Aí você vai lá, clica, bota a senha errada e ele fala que deu certo. Então é um banco, uma página falsa. Você digitou a senha errada e entrou no banco. Não existe. Então alguma máquina pegou teus dados, tua senha e guardou para depois aproveitar isso. Celular acontece muito isso, computadores com Windows também acontece demais isso. Então, um bom método de testar uma oferta de produto de banco é você entrar lá no site e digitar tudo errado. Login, senha, digita tudo errado. Passou para a etapa seguinte, tudo bonito, então, que lá para enganar, pegar teus dados. Quer dizer, você cai na conversa dele, só que você jogou informação falsa. Se ele falou que está tudo ok, então ele está colecionando informação de qualquer um, de qualquer jeito que vier. Já achei muito disso aqui uma vez, achei um do Paraguai, propaganda de banco. Eu digitei todos os dados, tudo falso, enchi de arroba, asterisco, tudo, e passou para a etapa seguinte, tudo bonitinho. Então, colecionador de login e senha. Aí escrevi para o dono lá que tá tudo errado. Ninguém respondeu até hoje. Tem um cavalo de Troia também, que é o presente de grego, né? Tem diversos tipos de cavalo de Troia. Aquele, você ganha um kit de programa, instala isso aqui que você vai ganhar na Mega Sena toda semana. Aí você instala, pronto, ele está lá pegando tudo que você tem de importante. E até instala programas para pegar coisas que você tem. E tem de Banco Itaú, Bradesco, já aconteceu muito isso. Aqui já aconteceu uma vez um clone do Banco do Brasil, numa certa faculdade aqui. Vamos lá, tiramos HD, devolvemos para a turma da USP de São Paulo, a turma da USP passou para o banco não falou nada até hoje.
há mais de 15 anos atrás. E tem bastante coisa. E tem Trojan que fica fazendo download de programa para instalar depois. Você não faz download do Trojan. Ele que faz para você programa para colocar na máquina para trabalhar depois. Aqui, solução para todo problema não existe. Essa palestra aqui tem que mudar essas coisas aqui. Tem como interrogação aqui no fim. Esse programinha aqui é muito bom também. LSOF. List Open Files. Você está rodando um programa, que biblioteca que ele está usando. É um dos jeitos de achar o rootkit é usar esse programa aqui. Eu vou apresentar essa tela. Como é que mostra outra tela aqui, galera? Vou interromper aqui e mostrar uma tela com... Volta lá na apresentação. No Meet. Esse aqui é um Linux que eu uso na minha sala. Então, se você digitar LSOF, tem muita coisa rodando. Então, eu vou mostrar aqui Então, LSOF-P 15869. Então, esse processo 15869 está rodando todos esses programas aqui. Biblioteca, usando tudo isso aqui. Cache do Mozilla, do Firefox, então está tudo aí. Se tiver um rootkit, aparece aqui, mas tem que saber o nome do rootkit. Por exemplo, SOF-N-I-P. São serviços de rede que estão no ar agora. Então, na minha máquina tem conexões nessa porta com essa porta aqui. Esse LSOF ajuda muita coisa. Agora eu vou mudar a tela aqui. Vou voltar. Então, esse LSOF é bom para procurar arquivo que está trabalhando, mas tem que saber o que você quer procurar. O Fuser também faz a mesma coisa, mas ele mexe mais com a rede. E o Netstat, ele vê todas as conexões de rede, roteamento e protocolo que está no ar. Isso aqui no Windows também tem. Tem o Windows com NBTstat, é o NetBIOS Stat. O S3 é melhor para debugar tudo que o Linux está chamando de arquivo. Um arquivo chama outro, um arquivo chama outro, um arquivo chama outro. Então, o S3 é bom. TCP/dump tem para Windows também. Você analisa o tráfego de rede, mas é uma complicação violenta, porque conexão de rede que não acaba mais. Então, você tem que investigar, por exemplo, a porta 22, SSH. Quem está usando ela? Às vezes, muita gente de fora está tentando conectar nela, às vezes, muita gente de dentro também faz a mesma coisa. Então, com TCP/dump, você especifica porta 22. Você consegue ver quem está entrando e quem está querendo sair ou querendo entrar na tua máquina. E outras tem naquele site que eu já mostrei, o sectools.org. E as ferramentas Check Rootkit, é software livre. Tem 2 brasileiros que fizeram isso aqui.
e o Rootkit Hunter, caçador de rootkit. Dá para instalar no Linux tranquilamente. Instalou, rodou, aí ele mostra um relatório e você vai ler o relatório e ver se tem algum programa da instalação do Linux padrão, se tem problema ou não. Então, cada rootkit tem uma assinatura padrão, assim, ele foi feito aqui, dia tal, tal, tal. Cada um tem uma assinatura. O rootkit vai olhar todos os arquivos que você instalou do Linux e ver se tem essa assinatura nele. Se tiver, então já está hackeado. O programa já está com o rootkit. O que você faz? Pega a máquina, formata o HD, instala tudo de novo. Pelo mesmo motivo, você não sabe o que foi deixado além do rootkit. Então, para monitorar a rede, tem que conhecer o que você tem em execução, banco de dados, servidor web, SSH, FTP, alguma aplicação para alguém entrar e fazer contato com outra pessoa, chat, essas coisas aí. Então, quando é rede, geralmente tem uma porta de conexão, SSH é 22, servidor web é 80. Então, cada porta tem um número padrão, você pode mudar, mas recomenda que de 1 a 1024, 1 a 1024 não se mude, pode mudar depois. SQL, servidor de FTP, servidor de SIP, que é para telefonia. E tem bastante coisa. As ferramentas para analisar o tráfego são muitas também. Esse Nmap é o mais usado, Network Map. Você vê na sua rede que portas abertas tem nas máquinas que estão na rede. Porta 22, 143, 25, que é e-mail, 110, que é o POP, IMAP é 143, 88, 80 web, e aí vai. O Snort é para você ver o que passa em cada porta. Snort é uma focinho, fica cheirando a rede. Então, você está usando HTTP, você pode ver quem está acessando alguma coisa fora da rede. Se for HTTPS, o S é de... HTTPS é criptografado, então não vai entender nada. Vai estar tudo criptografado, você não vai conseguir ver nada. E o SNMP é o gerenciamento de equipamento de rede. Honeypot são máquinas preparadas para sofrer ataque. Então, você, aqui na USP Ribeirão tem um, em São Paulo tem alguns, o Unicamp tem, o ITA tem, Justiça Federal também tem, a Unesp também tem, uns 50 pelo Brasil. A máquina sofre ataque e o que o honeypot faz? Ele aceita, mas não é atacado. Ele só simula que tem um SSH rodando. Então, o hacker pode falar, bom, tem um SSH aqui, vou atacar. O que o honeypot coleciona? O jeito dele atacar. Aí a turma do honeypot pega esse jeito e começa a correr atrás para melhorar. Como é que pode proteger mais? Então, honeypot é trabalhoso. Tem honeypot para Windows também, com máquina virtual. Você pode instalar honeypot na sua máquina, mas é trabalhoso, é complicado e é difícil de manter funcionando. A turma do CERT-BR, São Paulo, coordena a instalação de honeypot no Brasil. Então, se você usa o Windows, você pode usar um firewall também no Windows e limitar as conexões de rede, ou seja, quem conecta na minha rede, quem que não pode conectar. No Linux também tem a mesma coisa, só que são programas diferentes. E o denial of service, é o que eu já falei, toma cuidado que é muita tentativa de ataque. Então, para ter uma segurança boa no Linux, tem que usar uma distribuição que facilite sua vida. Qual distribuição é melhor? Aquela que você mais conhece. Tem o Kali Linux, que é meio... é para hacker mesmo.
Todas as ferramentas que eu expliquei acima, e tem muito mais, o Kali Linux tem prontinho, só pegar, instalar e aprender a usar. E no Linux normal, instala apenas o que você vai usar. Então, vou pôr servidor web. Meu servidor é só SSH. Para que o servidor web? Para nada. É mais um candidato para sofrer ataque. Usar a ferramenta apropriada para monitorar. O Nessus, Nmap é um deles. Check Security também tem bastante recurso. Ler bastante o tutorial para configurar o Linux, geralmente língua inglesa. Manter o Linux atualizado e sempre um backup. E tem espírito de hacker também, de vez em quando é bom para saber o que vai proteger. Ferramenta para segurança, infinitas. E o Linux também tem um monte por aí. Esse CertBR tem bastante dicas de links de segurança. E quando você instala um Debian, você põe lá debian.org/security. Já tem todas as dicas, tutoriais de segurança. Para todos os Linux tem um equivalente. Para administrar um Linux, você não precisa compilar o kernel e todos os programas fonte. E faltou uma letra U. Então, não precisa atualizar tudo, recompilar tudo depois que instalou. Isso é coisa de louco. Ou quem é programador de kernel mesmo. Vai instalar um software que você não tem no Linux. Por exemplo, um AutoCAD ou um MATLAB. Tem para Linux? Não. Vai pegar de quem? Do amigo da esquina? Não. Vai lá no site que vende ou pega de algum lugar confiável. Atualização e aplicação de patch de segurança. Tem muita falha em software. Patch de segurança é pegar a versão antiga, alguma parte dela, colocar nova. Talvez precise compilar também. Analisar as vulnerabilidades. Aí um dia você fica bom e faz um que nunca falha. E comunidade que trabalha com segurança. Conheça bons amigos e tome cuidado. Auditoria sempre. Então, sua máquina foi invadida, está numa empresa, está produzindo, ganhando dinheiro. A máquina foi invadida, tá. Por que aconteceu a invasão? Então, tem que ter auditoria. Limitar acesso. Teu produto é vendido só para quem trabalha na empresa tal. Para que você vai abrir para todo mundo? Tem que deixar só a empresa tal acessar teu mercado do que você vende. E confidencialidade também. Aqui tem um manual para site security. Acho que ainda está no ar. E, para finalizar, especializar em segurança é uma boa opção. Tem muito desafio e muito conhecimento técnico exigido. Boa oportunidade no mercado de trabalho. Falta muita gente especialista em segurança na informática no Brasil. Quem se especializar nisso vai estudar muito e vai ter muita boa chance de trabalho. E, de vez em quando, a família vai olhar para você e vai achar que você é um pouco estranho, assim, um pouco diferente dos outros, meio nerd, mas é normal. E o direito digital. Como vocês estão fazendo um curso de ética, o curso de direito também vem para ajudar. Conclusão, manter o Linux atualizado é seguro, é um desafio grande. E quando você põe serviço na internet, você tem que ter muito cuidado com quem vai usar e a chance de ser invadido sempre existe. E utilizar a ferramenta de segurança, bastante, aprender a usar elas. Vai dormir pouco, mas vai aprender bastante. E o nível de responsabilidade aumenta com a experiência.
Então, quanto você mais craque for, mais vão te cobrar. Aí você pode ganhar mais dinheirinho também. A administração das tarefas é bom e exige muita dedicação, boa conduta e muito cuidado. E o curso tem alguma coisinha de ética, né? Então tem que ter ética também, ética profissional. Respeitar os amigos respeitar você também. Conhecer um pouquinho de hacker também. Então você não pode evitar ficar longe de hacker, não. Pode conhecer alguns que faz bem. Tem no Brasil eventos que reúnem hackers. Tem um que é Hackathon, São Paulo, Rio, de vez em quando eles se reúnem e fazem desafios lá. Quem invadir tal máquina, ganha máquina de presente. Eles fazem muita briga lá. Bom, eu vou mostrar aqui uma outra página. Acabou aqui, Clélia. Ô, Clélia, ajuda aqui. Uma janela aqui. Aquela janela aqui do SSH. Então, aqui nesses links... Está aparecendo lá? Não. Se eu compartilhar, volta lá no note. Uma janela, né? É. Então, aqui tem uns links aqui que eu pus. Não tem o link aqui, mas o texto de cada um. Se vocês olharem esses aqui de baixo, vocês veem algum gráfico aí que fala que existe ataque online acontecendo, tal. Mas não é muito confiável, não. Aqui, por exemplo... Então, essa tela aqui mostra que tem, no Brasil, aqui do lado esquerdo, alguns tipos de ataque, a quantidade aqui. Então, IDS, intrusão, acesso ruim, detecção de atividade botnet, Kaspersky antivírus trabalhando. Então, você pode mexer na tela aqui, brincar um pouquinho. E você pode ir para a tela plana também. Aqui você vê alguns ataques acontecendo, assim. É estimativa, não é muito certo, não. Então, esse tráfego aqui foi eliminado, esse. Então, tem algum pouco tráfego de coisa ruim. Então, geralmente, a América do Norte falando com a Rússia, a Europa. A velha perseguição. E esse Wave aqui é antivírus da web. Então,
com certeza tem muito fluxo de rede para soluções no antivírus. Certo? Não é bem real, não, mas dá para ter uma ideia. Tem um outro aqui que... Esse aqui também, esses 5 aqui. Mapa ataque digital. Funciona bem, mas é meio ilusório. Então, conforme eu falei antes, esse Kali Linux é um bom Linux para vocês conhecerem. Ele é bem assim, para brincar mesmo com segurança e aprender um pouquinho mais. Esse aqui é o site do Kali Linux. Se vocês quiserem pegar para instalar tudo mais, ele é muito bom. Tem versão bem documentada em português, em inglês, tem tudo que você quiser. Então, ferramentas que tem lá, é tudo scan, tem ferramentas, Metasploit, ferramentas que foram trocadas, tudo mais. E tem o navegador Tor, é só instalar desse jeito aqui. É um navegador, que nem o Firefox, mas ele, quando você acessa um site qualquer, o site vai ver que o IP que acessou ele não é o seu, é outro, passou pelo mundo e rodou e está na rede Tor. Então você fica escondido, faz uma besteira e tal, você está escondido, ninguém vai saber teu IP. É o que eles falam, como é que é? Privacidade, né? Privacidade. Mantém sua privacidade. Aí você faz besteira, tua privacidade está protegida. E para o Debian, você pode instalar ele também, tem toda a instrução aqui. E explica como é que ele funciona e tudo mais. Certo? Eu acho que tá bom já, né? Acho que o conteúdo é esse. Dá para falar muita coisa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode falar. Beatriz, quer perguntar? Tá com a mão levantada. Pode falar. Muito obrigado pela atenção de todos. Ali, eu queria aproveitar, então, te perguntar, já que a Beatriz, daqui a pouco ela pode entrar aí, qual que é o melhor Linux desktop? Tem muitos, né? Mas um bom mesmo é o Debian, o Fedora, o Red Hat. Tem Linux que nem o Red Hat, você pode instalar e pagar a licença de uso, tudo, e manter sempre atualizado, ter suporte técnico. Se precisa de uma dúvida, a Red Hat ajuda mediante pagamento de um contrato de suporte, tudo certinho. Tem os livres também, Linux, Fedora, tem bastante. É fácil de usar. Duro é quando começa a ser usado assim e alguém começar a tentar atacar ele. Aí você vai ter que estudar bastante para ver o que está acontecendo. Aí começa o problema. Então, para o usuário... O usuário final, o Linux Debian é muito bom. Ele instala bem fácil de instalar, ambiente gráfico, tudo. Tem os updates automáticos, tudo, né? Tem, o Ubuntu também é fácil de usar, você põe o software, já atualiza constantemente, sem você fazer nada. Tem o Ubuntu e um monte de versões baseadas em Ubuntu. Tem o Mint, o Debian, tem
Tem outros da linha do Arc, que é o Manjaro, tem outra turma também. Então, tem um monte. Tem um site que é distrowatt.com. Tem relação de todo um monte de distribuição Linux. Legal. Então, tá bom, Ali. Obrigada aí pela sua presença. Acho que a gente aprendeu bastante coisa e quem mexe com o servidor já teve uma aula, né? Agora, a gente que é usuário comum, é bom saber dessas coisas. Eu gostei muito do mapa, achei bem legal. Na sua apresentação, tem o link do mapa? O link da apresentação? Na apresentação tem o link do mapa que você mostrou no final, achei bem bacana. Tem, sim. Vou pôr aqui. E a gente pode enviar a apresentação lá no curso? Pode disponibilizar? Pode. A apresentação está nesse link aqui. Dá para pôr no chat aí? Vou colocar aqui. Essa tela aqui, tá nesse link. É esse trecho aqui, ó. Esse trecho é o que eu mostrei agora há pouco. Dá para ver? Palestra, tá a data de hoje. Tem os links aí. Tem os links lá, é só selecionar. Tá, legal. Então, tá bom. Mais alguém quer perguntar? Mais alguma coisa? Aqui estão as distribuições Linux. Aqui tem bastante Linux, tem um monte aqui. Do lado direito aqui, ó. Tem bastante. Para escolher à vontade, tem explicação de tudo, todos. Português bem claro. Facinho de usar. Muito legal, muito didático. Acho que eu até animei a usar o Linux de novo. Tem que usar para treinar, tá bom. Bom, pessoal, da minha parte é isso aí. Eu fico à disposição. Qualquer dúvida, pode ficar à vontade. Tá bom, Ali. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você e também seu e-mail está lá na apresentação. Se alguém tiver mais alguma pergunta depois, quiser enviar por e-mail, fique à vontade também. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta relativa ao trabalho, aos grupos. Parece que está tudo caminhando bem. Eu estou acompanhando lá o grupo no WhatsApp. Está tudo certo? O Wilson, quer falar? Pode falar, fica à vontade. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu cheguei um pouco atrasado, mas eu não sei se falaram de grupos, né? Mas meio que formou o grupo nosso lá. Mas aí eu não sei se vocês falaram alguma coisa de grupo aqui. Organização, essas coisas. Porque também a gente tem mais pessoas para formar grupo, mas assim, a gente não pode esperar muito, né? As pessoas que querem entrar, eu acho que deveriam se pronunciar logo lá no nosso grupo geral de estudos, para a gente poder estar conseguindo.
Tira o seu. Não. O menino que está falando, você precisa tirar o som. Ah, tá bom, Cleilson. O seguinte, no curso tem do grupo lá, né? Tem a ferramenta grupo lá. Lá está listado as pessoas que estão no seu grupo. Dá uma olhada lá. E também no grupo do WhatsApp o pessoal está se comunicando. Você chegou a entrar lá no grupo do